Olá, amigos, tudo bem? Vamos conversar então agora sobre as invasões estrangeiras no Brasil no século XVI. Não esqueça que o Brasil oficialmente ele pertencia, o seu litoral, à coroa portuguesa, enquanto que o seu interior pertencia à Espanha. Isso como consequência do Tratado de Tordesilhas. Porém, como os espanhóis não encontraram aqui metais preciosos, eles não tinham o mínimo interesse em nosso território. O que acabou sendo ocupado foi, de fato, o litoral brasileiro com a produção de cana-de-açúcar. E dessa forma, até 1580, o cenário político-econômico brasileiro mantinha-se estável. Porém, uma mudança no cenário europeu acabou transformando tudo aqui no Brasil. A União Ibérica. A União Ibérica acabou fazendo então com que os inimigos da Espanha tornassem agora inimigos do Brasil. Mas vamos entender como é que isso acontece. O que você vai perceber é que de 1580 a 1640, Portugal passou a ser governado pela dinastia filipina, Filipe II, Filipe III, Filipe IV. Tudo isso começa porque, com a morte do rei Dom Sebastião, sua morte prematura, acabou deixando o trono português sem herdeiros diretos. E numa disputa pelo trono, Filipe II, rei da Espanha, acaba tornando-se também rei de Portugal, formando assim a União Ibérica, a união dos dois reinos. Portugal e Espanha fariam parte agora de um único reino. E assim o Tratado de Tordesilhas tornar-se-ia obsoleto, não fazia sentido haver divisão de terras de Portugal e Espanha aqui na América. O Brasil cai sob o domínio espanhol. Pois é nesse contexto, então, que nós vamos ter 3 invasões. Na verdade, antes dessas 3 invasões, ocorreu uma invasão lá em 1555, que os franceses ocuparam o que hoje é o Rio de Janeiro. Fugindo das perseguições religiosas, os protestantes, huguenotes, como assim eram chamados os calvinistas na França, vieram para o Brasil e se instalaram, formando a França Antártica. Estabeleceram aqui, então, um processo de colonização, porém acabaram sendo expulsos quando o governador-geral Mendes Sá envia seu sobrinho Estácio de Sá com tropas, tanto locais, como também o apoio de indígenas, que acabaram então expulsando os franceses. Os franceses acabaram então saindo do Brasil e foram para a região norte, onde acabaram colonizando o que hoje é atualmente o Canadá. Mas como eu estava falando inicialmente, as 3 grandes invasões importantes acabaram acontecendo durante a União Ibérica, que a gente já entendeu esse contexto. Durante a União Ibérica, como o Brasil vai ficar praticamente abandonado, uma vez que os espanhóis não têm interesse no nosso território, eles não vivem da economia açucareira, então os inimigos da Espanha acabaram invadindo o Brasil. Inicialmente, os franceses. Em 1612, Daniel de La Touche veio então com tropas francesas e estabeleceu onde hoje é o Maranhão, a capital São Luís do Maranhão foi fundada pelos franceses. E eles tinham como objetivo, além, óbvio, de explorar para o Brasil, mas principalmente de se aproximar dos territórios espanhóis ricos em metais preciosos. Esse processo acabou não dando certo. O rei da Espanha, uma vez sabendo dos objetivos dos franceses, acabou enviando tropas que saíram de Pernambuco e acabaram expulsando os franceses do Maranhão. A segunda invasão francesa, a França Equinocial, também não conseguiu seus objetivos. Porém, a grande mudança no Brasil aconteceu como resultado das invasões holandesas. Lembre-se que os holandeses financiavam a nossa economia açucareira. Eles eram aliados de Portugal. Só que durante a União Ibérica, o reino de Portugal está sob domínio espanhol. E Espanha e Holanda são rivais. Assim, Filipe II proibiu o comércio açucareiro entre os nossos colonos brasileiros e os holandeses. Esses holandeses, preocupados então com o prejuízo, eles vão investir em invasões ao território brasileiro. A primeira, que ocorreu na Bahia, acabou não conseguindo seus objetivos. A população local, com o apoio de tropas que vieram da Espanha, a famosa Jornada dos Vassalos, acabaram então expulsando os holandeses do Brasil. Eles passaram 5 anos se reorganizando e invadiram Pernambuco. Essa segunda invasão, aí sim, contaram com 2 coisas que não era previsto. Primeiro, vários colonos brasileiros ficaram do lado dos holandeses. Mas é óbvio,
Se você fosse um colono brasileiro há 50 anos no prejuízo, você iria acreditar que a parceria com os holandeses seria bom para você. Seria reativar sua produção açucareira. Segundo, dessa vez, como a Espanha está envolvida em guerras na Europa, ela não vai mandar tropas para cá para expulsar os holandeses. Dessa forma, os holandeses ficaram aqui no Brasil e administraram o Brasil por 24 anos. A principal liderança foi Maurício de Nassau. Maurício de Nassau estabeleceu uma política de proximidade com os colonos, concedeu empréstimos, concedeu liberdade religiosa, promoveu o projeto de urbanização de Recife. Porém, quando ocorreu a restauração portuguesa, em 1640, que Portugal retoma o domínio das terras brasileiras, Portugal faz um acordo com a Holanda. Em 10 anos, os holandeses iriam devolver o território para Portugal, que acabou não sendo cumprido. Afinal de contas, em 1650, a Holanda se envolve numa guerra contra a Inglaterra, devido aos atos de navegação de Oliver Cromwell. Muito pelo contrário, os holandeses, ao invés de devolver o Brasil para Portugal, eles passam a adotar uma nova política colonial, cobrando empréstimos aos senhores de engenho. Esses senhores de engenho agora, ameaçados, formam a insurreição pernambucana e vão lutar contra os holandeses. Ao mesmo tempo, o rei Dom João IV, que havia assumido o trono de Portugal após a restauração, pede ajuda à Inglaterra e envia tropas para o Brasil para expulsar os holandeses. Os holandeses agora, de um lado, combatidos pela insurreição pernambucana, do outro, combatidos pelas tropas portuguesas que chegavam, acabam sendo expulsos do Brasil. Pior para a gente, porque os holandeses saem daqui e vão para as Antilhas. Dessa forma, passaram a investir todo o seu capital e a utilizar a sua técnica de refino no açúcar antiliano. Dessa forma, o Brasil perdeu o seu principal investidor e ganhou um concorrente no mercado internacional. Isso vai provocar uma crise econômica sem precedentes. Porém, para perceber como Portugal vai sair da crise, a gente vai precisar esperar um pouquinho, que é uma conversa para um outro momento. Um grande abraço e até a próxima!